Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhas, estamos com vocês aqui todas as semanas com um novo assunto sobre o nosso despertar, sobre como melhorar a nossa vida, sobre a espiritualidade, sobre todos aqueles assuntos que nos interessam. E hoje não podia deixar de ser diferente. Eu já vou dar uma palhinha aqui antes de passar para a Andrea, mas na verdade vamos falar de um assunto que está pela internet, todo mundo comentando, e nós recebemos aqui muitas mensagens dos nossos seguidores, das pessoas aqui solicitando, Daniel, Andréia, por favor, falem sobre o buraco no deserto, né, do Atacama, no Chile. O que está acontecendo lá? Estamos preocupados? Será que é uma questão? O que é? O que é isso? O que é o mistério? Fale sobre isso. Muita gente comentando a respeito. Então, nós vamos trazer esse assunto à tona agora com você. Andréa, como é que você está? Olá, Daniel. Estou bem. E vocês que estão assistindo, como é que vocês estão? Comentem aqui, contem para nós, né? E antes da gente começar, por gentileza, deixem seu like, se inscrevam no canal. São dois canais. O Despertando Pessoas, do Daniel, e o Andréa Bem Viver, que é um canal de gratidão. Nós agradecemos muito essa troca. Nós trazemos a informação e você compartilha o seu momento com a gente também. Daniel, esses buracos no Chile, lá no deserto do Atacama, existem, eu estava vendo aqui, né, que tá uma loucura, que é um buraco de 200 metros de profundidade por 25 de diâmetro, ou seja, é algo grande. Só que aí já entra a teoria da conspiração. São os extraterrestres que fizeram. Não, não são, são coisas do governo. Caiu um objeto. Primeiro, Daniel, eu vou te perguntar uma coisa. Tudo que vem fora do planeta, que pode ter caído uma pedra lá, tá? Que veio de fora, já é extraterrestre. Então, por que as pessoas ficam tão preocupadas se foi uma nave, se foi um ET, o que que foi? O que é essa sandice, às vezes que eu falo, né? Falta um filtro? Pois bem, vamos entender esse episódio, né? Que é um episódio interessante para a gente entender. Para aqueles que eventualmente ainda não viram a notícia, só para a gente frisar, né? Ou seja, então apareceu agora um buraco, como a Andrea comentou, um buraco gigantesco, no deserto do Atacama, no Chile, e que as autoridades não estão sabendo explicar a origem desse buraco. Vocês vão ver aqui, eu vou deixar algumas imagens para você, olhem só, né? Vejam só. Aqui vocês podem ver as imagens, né, desse buraco. Vocês estão observando, realmente é uma coisa que chama atenção, é uma coisa que não acontece todos os dias, é uma coisa diferente, sem dúvida alguma, como a gente pode ver por essas imagens todas. Agora, uh, vamos lá. As pessoas começaram a me falar desse buraco e eu fui atrás de várias informações, a Andrea também foi atrás, e é curioso porque eu vi que muitas pessoas, muitos YouTubers, uh, pessoas aí espiritualistas, pessoas até conhecidas muitas vezes, eu vi coisas do tipo assim, não, olha, eu ouvi isso, né? Ou seja, não, é um buraco, é uma colônia extraterrestre que está lá embaixo e youtuber falando que esteve lá já, que esteve lá, que desceu, que conhece a colônia, que sabia que isso podia acontecer. Enfim, então, assim, as pessoas estão questionando muito sobre tudo isso para entender se o que realmente pode ser ou não. Então, aqui nós, né, como todos vocês que seguem aqui nosso canal, nós sempre entendemos a importância de unirmos ciência e espiritualidade. Elas não podem andar separadas de maneira alguma. Ciência e espiritualidade têm que andar sempre juntas. Então, nós vamos desvendar esse mistério do buraco, né? Ou seja, a partir de agora. O que realmente pode ser isso? E se você ouviu opiniões sobre esse buraco aí pela internet afora, coloca aqui o seu comentário. O que você acha que é este buraco? O que você acha que causou este buraco? Mas, enfim, eu já vou comentar sobre isso. Andréa, eu não sei nem se eu te respondi a pergunta que você fez. Na verdade, você respondeu, porque eu estava falando das pessoas ficarem, às vezes, buscando uma informação de algo anormal, quando ali é uma região de mineração.
pode ter acontecido, como você falou, um deslizamento, alguma coisa assim. E algumas pessoas aproveitam, às vezes, desses acontecimentos para falar: não, é uma colônia intraterrestre, ou caiu uma nave, ou foi o pouso de uma nave. Você colocou muito bem, a ciência e a espiritualidade têm que andar juntas, né? Para que haja um bom senso nesse receber as notícias e filtrar. Você acha que está faltando nessa situação especificamente? Está faltando as pessoas passarem por um filtro a informação antes de acharem que é algo extra físico, extraterrestre ou algo mais? Bom, todos vocês, né, que nos conhecem aqui sabem que nós somos os primeiros a trazer as notícias do que acontece e a gente a discutir também, né, a gente a discutir, analisar tudo o que acontece de estranho, de paranormal, de espiritual, as probabilidades do nosso planeta, transição planetária, expansão de consciência, tudo isso. Agora, é, nesse caso especificamente, nós temos que tomar cuidado porque, de novo, ciência e espiritualidade precisam andar juntas. E me surpreende ver muitas pessoas no YouTube mesmo, ou seja, falando loucuras e, sem dúvida nenhuma, no intuito unicamente realmente de trazer, né, de trazer pessoas, de criar uma discussão em cima do assunto. O assunto é interessante, sim. O assunto por si só ele é um assunto interessante, porque não é um buraco comum, não é um buraco que acontece todos os dias, ele tem dimensões gigantescas. Agora, vamos lá, gente. A pessoa começar a falar que viu que a colônia extraterrestre, que a entrada intraterrena, gente, não é nada disso. Infelizmente, nós vamos falar sempre a verdade, seja para um lado, para o outro, seja aquela que a gente gostaria de ouvir, seja aquela que a gente não gostaria de ouvir. Mas neste caso especificamente, o que, que acontece? Aquela região é uma região de mineradoras, tem muitas minas ali. E isso sim alerta para a gente para um outro perigo que eu vou comentar já. Esse outro perigo é o seguinte, que as mineradoras que estão lá, elas causam, logicamente, mudanças no solo, elas causam uma série de problemas, isso é natural. E acontece muitas vezes acidentes geológicos perto de mineradoras, é normal. Ali não é diferente. Ali certamente ainda não conseguiram apurar, estão apurando o que acabou de acontecer, mas certamente está relacionado à imensa atividade mineradora que existe naquele local. Então nós temos a água mesmo passando, né, a metros de profundidade ali, nós temos dejetos, rejeitos de mineradora que estão passando por ali, temos buracos sendo escavados naquela região inteira, totalmente naquela região toda, o que causa, logicamente, a Terra tem que se compensar, ela tem que se reequilibrar novamente. Enfim, então, na região que isso está acontecendo, é absolutamente comum que algo, é provável que algo desse tipo aconteça. Por quê? Por causa das mineradoras todas. Então, não tenham dúvida, essa questão ali é unicamente mineradora. É o que nos dá a preocupação de que, justamente, a destruição que nós estamos fazendo com o nosso planeta. Nós temos muitas mineradoras, aqui no Brasil mesmo, na região de Minas Gerais, por exemplo, tem muitas mineradoras do lado de grandes cidades. E esse tipo de coisa pode acontecer também, como já acontece às vezes buracos menores, que não chamam tanta atenção, mas buracos enormes podem aparecer também, inclusive levando casas, né, partes, cidades e tudo mais. Então, é um risco que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo um queijo suíço na nossa, né, nas nossas profundezas aqui, embaixo da nossa terra, para fazer mineração, e não estamos nos preocupando, achando que, né, ou seja, que nunca vai ter problema. Então, na busca da ganância, do lucro, a gente não pensa nas consequências que podem acontecer na superfície. E aqui é uma demonstração clara de que isso pode acontecer. Então, dito isso, né, André, eu acho que os próximos dias vão naturalmente demonstrar isso, e acho que é o que você falou, acho que a gente precisa também tomar um cuidado quando a gente ouve certas notícias para a gente não, né, achar que tudo vai ser sempre né, extraterrestre ou paranormal ou alguma coisa assim. Não, nós temos questões que são científicas, e por isso que a gente fala, ciência e espiritualidade precisam andar juntas. E por quê? Porque se você tem só ciência e você não tem espiritualidade, você cria um ceticismo. E o ceticismo é muito ruim também. Né? Ou seja, você trabalha só com ceticismo, não, nada é nada. Como nada é nada? Nós temos um universo maravilhoso, tudo é maravilhoso, tudo é vida, tudo é espiritualidade.
Agora, você precisa unir essa espiritualidade à ciência. E também não adianta ficar só com a espiritualidade, porque vira o fanatismo que nós tivemos na Idade Média, por exemplo, né, onde a igreja manda queimar os cientistas, onde a igreja manda queimar os livros. Isso é o fanatismo, isso é a espiritualidade acima da ciência. Então é muito importante essa união, é muito importante essa convergência, e nós aqui no canal sempre vamos também trabalhar dentro dessa convergência que é o equilíbrio natural do universo. Eu estava prestando atenção na sua fala, Daniel, e me passa a seguinte ideia. As pessoas estão buscando muito o sobrenatural, o paranormal, como se o viver aqui agora já não fosse algo extraordinário, né? Enquanto a gente está olhando para fora, para as estrelas, esperando naves que vão nos resgatar ou não, extraterrestres que vão aparecer aqui ou não, a gente está esquecendo de olhar para aquilo que você acabou de falar, o nosso planeta. Ele é único, ele é a nossa casa. Se esse queijo suíço começar a abrir em buracos, nós vamos parar onde? Sabe? Então, tudo está dentro de nós e a vida está dentro do planeta, né? Se existem intraterrenos, se existem extraterrestres, são outras questões, né? Que aí é um outro tema que a gente pode trazer outro dia. Mas nesse momento a gente tem que parar com essa ideia do desejar que algo aconteça para salvar a humanidade. Essa salvação é pessoal, não é Não, excelente individual. colocação sua, André. Excelente colocação, porque é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o seguinte: por que que nós buscamos tanto esse extra, né, essa paranormalidade, esse sobrenatural? A gente busca isso muitas vezes porque nós estamos insatisfeitos com a nossa própria vida. E aí que a gente tem que parar para pensar. Né? A gente tem que parar, por que estamos insatisfeitos conosco? Porque é um vazio que a gente está sentindo, que a gente está querendo preencher com alguma coisa muito louca que venha e que quebre, né? Que quebre aquela rotina, que quebre o cotidiano, que quebre as crenças, que como um trator passe por cima de tudo. Mas nós temos dito aqui na espiritualidade, inclusive tem reiteradamente nos dito isso sempre através de inúmeras mensagens, de que as coisas, a evolução, ela acontece naturalmente passo a passo. Inclusive os contatos extraterrestres também estão acontecendo cada vez mais passo a passo, tudo a seu modo, para que nada seja atropelado. E nada deve ser atropelado. E quando a gente fica buscando isso tudo, em tudo, né, essa questão sobrenatural em tudo, a gente tem que voltar a pensar em nós mesmos, olhar para dentro mais uma vez e pensar o que está errado com a minha vida, o que está errado comigo, por que que eu não consigo ver as maravilhas e os milagres que acontecem todos os dias, sobrenaturalmente, por assim dizer, na minha própria vida. Né? A gente estar vivo, que nosso corpo estar funcionando por si só é um milagre que, Nossa Senhora, é infinitas vezes maior do que qualquer buraco no deserto da Atacama, né? Ou seja, é uma coisa incomparável. Só que a gente para de olhar o milagre da vida que está acontecendo aqui com a gente e vai procurar um buraco ali, buraco grande, cabe em 26, um prédio de 26 andares, está aumentando ali, mas enfim, né? Ou seja, não é um buraco desse que foi feito, nenhum extraterrestre a perder tempo fazendo um buraco, né? Até fazendo buraquinhos aqui no meio do deserto, e muito menos uma entrada para o mundo intraterreno abriria desta maneira, não faz nem sentido, né? As buscas que a gente faz não faz nem sentido. Enfim, mas é só para a gente voltar também a pensar, como a Andrea colocou, de que vamos pensar em nós, vamos pensar no milagre da nossa vida, vamos continuar olhando para o céu, vamos continuar olhando para as coisas, para a espiritualidade, porque ela está aqui ao nosso redor e ela vai nos abrir portas, cada vez mais portas e cada vez mais maravilhosas para a humanidade, para as nossas vidas individuais. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo, mas por quê? É porque a gente não pode se satisfazer com aquilo que nós já temos, que é tão maravilhoso, né? Ou seja, inclusive no nosso relacionamento com a espiritualidade. Aí eu só quero, para a gente ir finalizando, Daniel, eu quero falar uma palavra que você falou aqui que para mim pesou muito: vazio. Será que as pessoas não estão procurando encher este vazio pessoal com coisas extraordinárias para de fato não olhar para si mesmo? Sem dúvida, né? Fica aí para cada um de vocês pensarem. Coloque nos comentários aqui o que vocês acham. Ou seja, o que vocês acham, o que vocês acham sobre a reação do público diante de um buraco desse, um buraco muito interessante.
Mas como é essa reação? Como é que o que você pensa a respeito? O que você acha? Coloque aqui. Você acha que as pessoas estão buscando sim preencher um vazio nessa busca sobrenatural com as coisas que acontecem um pouco diferentes do dia a dia? Claro que é um buraco diferente, um buraco maior do comum, mas está longe de ser o único buraco e, enfim, está longe de ser o último. Aliás, a tendência com as mineradoras indo cada vez mais profundamente, né, na terra, cada vez maior, é a gente ter isso com cada vez mais frequência naturalmente. Então, né, bom, dito isso, continuemos a nossa vida, continuemos firmes na espiritualidade, firmes no nosso contato maior e unindo ciência e espiritualidade e sem nos preocupar, porque a gente não precisa trazer coisas sobrenaturais para a nossa vida, tentar encaixar coisas, porque a nossa vida já é sobrenatural e ela já é maravilhosa por si só. Vou ficando por aqui, Andréa, né? Vou deixar você se despedir também, mas já vou me despedindo. Gratidão a todos vocês presentes, gratidão, Andréa, também. E a gente se vê na semana que vem, né? Com mais um Universo Maior. Gratidão, Daniel, pelos seus conhecimentos aqui passados para nós, gratidão a vocês que participaram, e lembra que viver é sim extraordinário, então olha para isso com carinho, olha para você com mais amor. Gratidão e até semana que vem. Tchau. Um abraço e muita luz a todos. Até já.